Bom dia a todos, estamos aqui na Guissal, Associação Gnóstico Samuel Viola, para prosseguimento do nosso curso, hoje com mais uma conferência, as 7 dimensões. Definindo dimensão, a gente pode dizer que a palavra dimensão, se formos olhar no dicionário, nós vamos encontrar que dimensão é igual a medida, ou pode ser proporção, que também é medida matematicamente falando. E também a ausência de medida, que é as grandezas adimensionais, nós vamos falar da dimensão zero, que também é uma medida. Bom, a dimensão, significando medida, a gente pode dizer as dimensões dessa sala, as dimensões desse prédio, são tais, tem tanto de comprimento, tanto de largura e tanto de altura. A proporção daquele acidente, ou a proporção daquele fenômeno foi tal, ou seja, a grandeza como aconteceu. Então, na realidade, nós vamos falar de 7 dimensões. Aí aparece o número 7, que é um número expressivo na organização do universo, na organização do cosmos. O 7 vai estar presente, então, nas dimensões. O 7 vai estar presente nas 7 camadas atômicas, os 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, mais outras coisas que vocês devem lembrar que tem o 7. E o Pai Nosso é uma oração muito significativa de Jesus Cristo, que tem 7 petições. Então, 7 dias foram criado o mundo, 6 dias, no 7 descansou. Então, tem a ver com as dimensões. Então, vamos ver quais são essas dimensões. A primeira, então, é o comprimento. A segunda dimensão é a largura. E a terceira dimensão é a altura. Então, temos aqui as coisas dimensionais. O comprimento dessa sala, a largura e a altura. E até aí nosso cérebro está perfeitamente adaptado para perceber e registrar estas grandezas, essas dimensões. Nós não temos nenhuma dificuldade para perceber isto. Já da quarta dimensão, já não está tão adaptado assim o nosso aparato cognitivo. Só a partir do Einstein que começou a física quântica a adentrar a essa dimensão aí da parte de energia, da parte da física. Então, nosso cérebro já tem uma certa dificuldade. Tanto é que o Einstein dizia, para a empregada dele de uma maneira brincalhona, que ninguém entende a minha física, mas você pode ficar sossegada falando que a empregada que eu também não entendo. Brincadeira dele. Que a física dele tocava da quarta dimensão para frente. Então, essa quarta dimensão, ela tem vários nomes. Quarta coordenada da matemática, ele é chamado de mundo Gina, é chamado de paraíso, tem outros nomes. Vamos colocar mundo etérico, vamos colocar então aqui um nome, paraíso, que é uma palavra bonita. Paraíso, que refere às escrituras, mundo Gina, mundo etérico, a terra prometida do Moisés, é a quarta coordenada, é onde acontecem as coisas que a gente vê no filme, que a criançada pequena ainda é capaz de captar isso. Então passa os filmes, Branca de Neve, Sete Anões, João Maria, todos esses contos, fadas, né? Essas parábolas se passam lá na quarta dimensão. A quinta dimensão, então, é o mundo astral. A sexta, essa parte do mundo astral também tem uma contraparte, que é o mundo também chamado de mental. E a sexta é o mundo causal. O sétimo, a sétima dimensão, ela tem esse nome aqui, o mundo átmico, que tem a sua parte, que é o mundo contraparte, a outra parte mais superior, como astral mental, que é o búdico. E nós temos
seria o absoluto. Então, o absoluto, na realidade, não é um local, um lugar, uma dimensão, e sim um conjunto de tudo que existe. A gente tem as coisas que elas vão se fragmentando, matematicamente se derivando, a gente fala, e depois elas podem se integrando matematicamente. Quando elas se fragmentam, elas vão fracionando. E assim foi o universo. Então ele se fracionou, era zero dimensão, se fracionou em todas as dimensões. Se ajuntarmos todas, você vai ter uma absolutização. Então, um absoluto é quando você chega à unidade. Então, exatamente falando em unidade, nós vamos falar no número de leis. Aqui no absoluto só tem uma lei, tá? Que a gente vai ver rapidinho. Vamos começar por cima aqui. Então, essa terceira dimensão, composta de largura, comprimento e altura, ela está sujeita a leis. Então, ela possui um conjunto de 48 leis. Como seria isso? Se a gente for na física, enumerar as leis, por exemplo, jogar isso para cima, cai. Então nós temos uma lei aqui da gravidade. Esse corpo é composto de átomos, moléculas, então ele tem massa. Isso aqui não pode penetrar um outro dentro dele, então é penetrabilidade. Somando essas leis, a gente vai ter 48 leis. Então, são essas três aqui, 48 leis. A quarta dimensão já cai pela metade, nós vamos estar no mundo de 24 leis. Então já é uma dimensão mais aperfeiçoada. Quando se fala em leis do universo, leis do nosso mundo físico, a gente relaciona com perfeição e elas se interrelacionam de maneira indiretamente proporcional. Ou seja, quanto é maior a perfeição do cosmos, menor é o número de leis. Isso também se reflete aqui no nosso mundo físico. Num país, quanto é maior o seu número de leis, ao contrário, a gente pensa que o país é avançado, na realidade o seu povo é muito imperfeito. As leis são feitas para conter alguma coisa que está acontecendo, alguém está prejudicando alguém. Bom, o mundo astral cai para 12 leis, o causal cai para 6. Este mundo causal é onde acontece todos os fenômenos naturais. Antes de acontecer aqui, o mundo átmico cai para 3 e o mundo absoluto para uma lei que é o amor. Então, a energia do amor é uma energia de uma dimensão só. Então a gente vê o amor dos nossos valores é o superior, o valor superior que a gente tem. Então, quanto mais superior, menor é o número de leis. Bom, e nós, como essas dimensões se encontram? A terceira dimensão, ela está em nós, em tudo. No nosso corpo físico, ela está em qualquer célula que nós temos. Se pegarmos um paquímetro, que é um medidor de célula de medida muito minúscula, vai ter também comprimento, largura e altura. Mesmo que se expressa lá em alguns angstroms, ou mesmo da física quântica, né? Se você pegar o quanto, é uma medida. Bom, então, em nós, em todas as células, todas as células são tridimensionais. A quarta dimensão encontra-se nós no mundo interior, né? No mundo etérico, é o nosso corpo vital. Então está aqui o corpo vital, que o pessoal chama erroneamente de áurea. Depois, a quinta dimensão, nós temos uma semente, que é o nosso corpo astral. Nós temos um embrião, vamos colocar aqui semente, uma possibilidade de criá-lo. O causal também nós temos uma semente desse corpo causal, e temos a essência em nós, que é um habitante, né? Um elemento desse mundo causal. E nós temos o átomo, que são átomos, a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo em nós. Então está aqui a trindade. E temos aqui o absoluto, que é o amor. Então um átomo de nous que está no nosso coração. Então, obrigado a todos.